Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconstrução, o podcast oficial da MC Bauchemy, que busca levar informação, conhecimento e conteúdo de qualidade sobre o universo da engenharia e da construção. Estamos já na terceira temporada. Você que ainda não conhece o podcast, pode acessar o canal do YouTube da MC, o Spotify da MC e conhecer os outros episódios já gravados. Hoje a gente tem um episódio super especial aqui para compartilhar com vocês. Quem ainda não segue as redes sociais e os canais oficiais da MC, podem seguir e também compartilhar esse episódio aí com outras pessoas. Bom, meu nome é Fábio Foz, eu sou Head de Marketing da MC Bauchemy e eu estou hoje aqui com o diretor de negócios da MC, o José Roberto. Tudo bem, Zé? Fala, Fabião. Vocês viram que trocou, a posição, Antigamente, primeiro episódio, segundo, eu fazia o papel do Fábio e a gente recebeu muita mensagem, principalmente do público feminino, Shinjiro. Existe público feminino na engenharia que pediu a troca, então o Fábio, a partir da terceira temporada, é a cara do nosso Desconstrução. Eu agradeço, Zé. Obrigado para a Elaine, que é minha esposa, e a Mia, que é minha Isso, filha, foram o as universo duas feminino, que mandaram. que mandaram depoimento para trocar a cara da MC. Exatamente foi o que aconteceu, Fábio. Perfeito, Zé. E eu estou aqui também com outro diretor de negócios da MC, o Shinjiro Tokudomi. Tudo bem, Shinjiro? Tudo bem, Fábio. Você vê, A gente vai passar agora do programa MC Explica para o MC Escuta também, tá vendo só? A gente Boa. tá escutando o público aí, meu. Isso aí, Shinjiro. Você viu que é uma empresa bem familiar, A gente escuta as famílias também. Família. Boa. E hoje, como eu falei, é um episódio super especial. A gente vai falar sobre um tema aqui que é um tema que a gente vive no nosso dia a dia, que é, se a gente for ver, o segundo material mais utilizado do mundo, Então a gente vai falar sobre concreto, E para falar sobre esse tema, a gente vai chamar, a gente convidou aqui, um super especialista no tema, que é especialista em outros temas, mas no universo do concreto é uma referência aqui no Brasil. E então estamos hoje com o doutor Paulo Fernando da Silva. Tudo bem, Paulo? Tudo certo? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Zé, Síngiro e todos os nossos colegas que estão acompanhando. Prazer estar aqui com vocês. Pessoas que eu gosto muito. Bacana, Paulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Paulo, que tem doutorado, mestrado, em diversos temas da engenharia, é um consultor super renomado aqui no mercado, mas acho que nada melhor do que também perguntar para o Paulo, Paulo, como que você se tornou um especialista do concreto hoje, qual que é a sua principal atuação e como que você se tornou um especialista nesse tema? Se você puder, por favor, dar uma introdução aqui para nós. Ok. Bom, Fábio, hoje eu estou trabalhando na Núcleo Engenharia Construtiva, que é uma empresa de consultoria, de gerenciamento, etc. Eu sou diretor de infraestrutura. Esse processo, eu até brinco às vezes que eu não sou consultor, eu me julgo um especialista. Por quê? Porque virou moda essa história de consultor. Então, antigamente, o cara ele vendia apartamento, era vendedor. Aí, de um tempo para cá, ele virou consultor de imóveis. Aí eu vi que tudo virou consultor. O cara não dava nada na vida, virava consultor. Aí eu peguei e mudei. Eu falei assim, eu não sou mais consultor. Eu me tornei um especialista. Eu trabalho com engenharia há mais de 40 anos, E eu sempre gostei dessa área de concreto, tanto da parte de materiais como de cálculo. No passado, na faculdade, eu fiz a Universidade Federal e eu pensava em trabalhar com a área de cálculo estrutural. Mas como eu precisava ganhar dinheiro rapidamente para ajudar meus pais, eu peguei e vi a parte de trabalhar com materiais mais rápido. Tinha um emprego mais rápido e fui ser fiscal de obra. E achava legal as especificações que vinham das empresas aí que fazem especificação de concreto, apesar de serem extremamente teóricas, eu achava bacana aquilo. Aí eu trabalhava no norte de Minas e fui transferido para São Paulo. Vim para São Paulo, comecei
procurei fazer o mestrado, né? E incentivado por um engenheiro do IPT, que eu nem me lembro o nome, tem tantos anos. E ele falou, por que você é um rapaz novo, não faz o mestrado? E daí eu entrei no mestrado na Poli, simplificando, né? Mas já mexia com concreto e tal, mas sem a fundamentação. Né? Porque, na realidade, eu acho que pouca gente sabe sobre concreto efetivamente, saber sobre concreto. Eu discutia isso hoje de manhã. Eu sou consultor de uma obra do BRT aqui no estado de São Paulo, e um engenheiro falou para mim, poxa, Paulo, o pessoal da área de asfalto, né, sabe mais asfalto, ou seja, o produto asfalto que faz o concreto betuminoso usinado a quente, o asfalto é o ligante nesse caso, e no caso que nós vamos aqui discutir, é o concreto de cimento Portland, onde o ligante é o cimento Portland. Ou seja, as pessoas entendem mais desse produto concreto betuminoso usinado a quente do que a turma do concreto de cimento Portland. Todo mundo pensa que sabe sobre concreto, mas poucos sabem efetivamente. Né? Não conhecem a teoria ligada com a prática. Né? Muita gente, então, estuda como eu estudei, né? Faz mestrado, doutorado, curso nos Estados Unidos. Né? Eu tive uma chance, uma honra de ter sido um dos palestrantes pela MC na Alemanha, né? Onde não estavam somente brasileiros, mas estavam, na realidade, pessoas da Europa toda. Né? Porque às vezes você vai lá na MC, eu só tenho que falar para brasileiro. Não, nesse caso eu fui falar para os europeus, tinha brasileiros, poucos, e eu fui convidado pela MC e fiz uma palestra lá na Alemanha, na sede da MC, sobre concreto projetado. Então, eu me tornei um especialista buscando sempre o seguinte, teoria, que a gente aprende na escola, e prática não tem jeito, do dia a dia. Eu tenho uma visão um pouco diferente de achar que somente fazer doutorado ou mestrado o cara fica muito bom. Não, ele fica teórico. Sim. Se não juntar isso com a prática e tal. E é a coisa mais difícil que tem, depois de mais de 45 anos já na engenharia, mais de 45 anos que eu estou na engenharia, a coisa mais difícil que tem, mas mais gratificante é você juntar a teoria com a prática. Isso é muito difícil. E aí quando você consegue, você fica muito satisfeito. Você virou especialista. Você virou especialista, exatamente. Né? Porque ficar escrevendo especificação para cá, para lá, eu vejo muita especificação completamente teórica, sem saber a fundamentação. Então, toda vez que eu faço uma especificação de qualquer, de reparo, né? Eu fiz curso nos Estados Unidos de metodologia de reparo, fiz aqui no Brasil, mas não foi tão aprofundado quanto fiz nos Estados Unidos. Então, aí você começa a entender. Né? Aqui no Brasil, eu gosto de comparar muito com a medicina, que o Zé Roberto conhece bem. Você tem que ter, não é sair dando diagnóstico, né, sem você analisar, fazer uma análise profunda. Né? Tem alguns exames que você tem que fazer para você diagnosticar. As pessoas acham que a gente é mágico. Entendeu? Por exemplo, quando cai uma obra aqui no Brasil, eu recebo várias ligações. O que você acha disso? Então, as pessoas acham que eu olho para o concreto e eu sou igual o super-homem, que eu enxergo o que tem dentro do concreto. Mas eu enxergo, a minha vista talvez seja não, ela é pior do que a sua. Então, eu não consigo enxergar o que você não enxerga. Tá? Mas, quando você sabe teoria e prática, aí você tem, ao invés de fazer 1000 exames, você manda fazer 10. Sim. Né? Então, eu me tornei um especialista porque eu estudo muito, eu estudo todos os dias e pratico muito. Então, essa junção de teoria e prática e o respeito que eu tenho pelos outros colegas, né? Porque eu tenho uma dúvida, eu pergunto para o síndico, sem vergonha nenhuma, pergunto para um operário, né? E tenho uma boa formação educacional. Isso também me ajuda, porque eu não sou especialista em cálculo estrutural, mas eu tenho uma base de cálculo estrutural, porque eu era um bom aluno de cálculo estrutural. Eu não fui para a área de cálculo estrutural porque eu não podia ir. Né? O tempo que eu ia gastar não conseguia me dar um retorno para ajudar meus pais. Então, eu me tornei um especialista. Né? Os meus livros, eu tenho 6 livros, 4 livros publicados
sozinho, e 2, eu sou coautor, né, de publicações de prática recomendada, né? Agora, os meus livros têm uma diferença, é diferente de outros, que tem inclusive no mundo. Meu livro dá o pulo do gato. Sim. Tá? Logicamente, eu perdi muito dinheiro com isso, né? Por isso eu tenho que pedir a MC para pagar o estacionamento, não sei o quê, essas coisas. Essa parte do estacionamento é verdade. Tá? Então, o que acontece? Por quê? Porque lá no livro, se você seguir o que está nos meus livros, você vai ter muito sucesso. E, logicamente, tem que ter um pouquinho. Então, eu me tornei um especialista estudando e praticando. Não tem outro caminho. Pô, bacana, Paulo. Acho que foi uma... deu para entender, e assim, para quem te conhece, acho que tudo que você falou deu para... ver, né, e quem te conhece vê que você faz isso na prática mesmo, né? A parte de estar sempre perguntando, aprendendo, né? Então, assim, não importa, né? As pessoas, você está sempre curioso também para querer, né? Ouvir um pouco do que as outras pessoas têm para falar, né? Então, E, Fábio, eu sou testemunha disso, porque eu comecei a trabalhar, né, na Concremate, esse senhor, né, já não era tão não era senhor, né? Não, era novinho na época. Uns 40 anos de idade, e eu tive a oportunidade, né, uma vez ele me chamou na sala dele, eu quase fui mandado embora porque eu fui na sua sala, você lembra disso, né? E na época eu entrei lá para fazer mais a parte de cálculo, né, estrutural. E o Paulo me chamou, se apresentou, eu já fui tremendo lá, o diretor, ele ficava, Shinjiro, no lugar mais alto do prédio lá da Concremate, o pessoal tinha medo de subir a escada. E eu não conhecia nada, subi, sem medo, para conversar com ele, né? E ele educado, tudo, senta aí, o que você está fazendo, tal, como é que é? E a gente, na época, não sei se você lembra, a gente conversou um pouquinho de monitoramento de estrutura, e ele perguntou da teoria, né? Pediu para eu mandar, né, o material, né, que eu estava falando, material técnico, mas sempre muito ligado, né, na prática. Mas tá, na prática, como é que funciona? Então, desde o início, né, sempre a gente conseguiu enxergar no Paulo essa pessoa que tenta, né, estudar, mas não estudar para falar que sabe, né, mas para colocar em prática e para, no final das contas, agregar no dia a dia da obra. Então, isso é uma das coisas, né, que sempre a gente vê o Paulo fazendo. Inclusive em treinamento, né, que ele esgota, né, tá, tudo bem, ótimo, lindo essa fórmula, mas e aí? Né? O que eu faço com essa fórmula? O que ela vai concluir? Então, isso é uma das coisas que a gente vê, não só o Paulo falando, mas a gente vê na prática, né, as coisas. E o pessoal reclama, né, Paulo? Relatório bom não é aquele que tem 100 páginas, 200 páginas, cheio de foto. Não. Aquela que tem 1, 2, 3 e o cara entende. E sabe o que tem que fazer. Isso aí, dessa dedicação é engraçado, né? Nós estivemos no World of Concrete e chegava à noite o pessoal, Paulo, vamos sair, vamos pra balada, não sei o quê. Eu falei, eu não. Amanhã cedo eu tenho um curso. Então muita gente saía para balada lá e eu acho que cada um faz o que deve fazer e não tem nada. Meu objetivo era ir lá e estudar e aprender. E foi o que eu fiz, né? Então, turma ia 10h30, ia sair à noite, eu pegava 10h30, já estava indo para o hotel e se você perguntar, você tomou a decisão certa? Tomei a decisão certa. O Paulo, agora, em relação a esse assunto, já há alguns anos de experiência, você pode falar com categoria isso, né? Está mudando, né? A gente sempre teve a visão no Brasil dos acadêmicos e os profissionais de mercado, né? Você está puxando essa fila, né, de trazer a academia e a prática em conjunto. Você entende que isso está mudando no Brasil, com todo esse trabalho que você vem fazendo? Ô, Síndio, o que eu observo é uma distância, né? Uma distância entre a teoria, né? E a questão da prática. Essa história aqui na prática, a teoria é outra, isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu não sei a teoria, aí aplico uma teoria errada na prática e dá errada. É o que é errado, é óbvio, né? Então, quando você entende a teoria, tá? Primeiro que você gasta muito tempo para entender essa teoria, né? Primeiro você tem que achar alguém que quer te ensinar. Essa é a primeira dificuldade, né? E não fica com medo de você ser concorrente. E segundo, é você ter a oportunidade de aplicar isso na prática. Então eu vejo aí, às vezes eu assisto umas palestras aí e tal, assim, completamente desconectado da realidade, né? Imagina numa laje de uma obra de metrô, como é que eu vou usar uma brita 3, como é que eu vou usar um rachão, umas pedras grandes. Sim. Não tem o mínimo sentido, né? Eu vejo, às vezes,
pessoas dando palestra, mas com os conceitos completamente errados. E aí, às vezes, você tem que ser educado, né? Você tem que ser educado sempre, mas às vezes você tem que ser educado, assim, você tem que ter um jeito para falar com a pessoa, né? Que, teve uma mudançazinha ali na norma, não sei o quê, né? E as pessoas que escrevem norma, eu participo muito de norma, ela tem que ser mais objetiva, né? Você escreve a norma, primeiro que é difícil entender o que está escrito na norma, não para nós, do nosso nível, a maioria das pessoas, mas você tem que colocar as coisas realmente necessárias. E isso que eu acho que é o grande problema nosso aqui no Brasil. Né? E isso eu agradeço, sim, a MBT. A MBT, muito antes de surgir a MC, né, eu fui convidado para trabalhar lá. Veio acho que um diretor dos Estados Unidos, me convidou para almoçar e me falou, olha, nós gostaríamos de te contratar. E eu peguei e falei, obrigado, no momento não quero sair da empresa que eu trabalhava, porque eu e o Zé trabalhávamos junto. E ele falou, então tá bom, se você não quer sair da sua empresa, eu entendo. Eu expliquei para ele quanto tempo que eu tinha de empresa. Aí ele falou assim, você quer fazer um curso lá nos Estados Unidos, não sei o quê? E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu comecei a observar, os cursos são mais objetivos. Então, o que o Zé colocou bem, um relatório aqui que eu escrevo de 10 páginas, por exemplo, de 8 páginas, tem tudo que você precisa saber daquele assunto, o que é necessário saber. Mas a pessoa reclama o que você vai cobrar. Ele quer um relatório de 50 páginas. É por quilo, então. É por quilo. Você vende por quilo, não é, entendeu? Por página, não é conteúdo. Entendeu? Uma vez eu lembro que eu vendi um relatório que tinha 2 páginas, não sei quanto que eu cobrei, eu sei lá o valor que eu achava justo. E o cara falou, pô, mas você tá brincando, tem 2 páginas? Eu falei, o que você quer? Eu não tinha entendido. Ele falou assim, não, precisa ter um pouquinho mais de páginas. Aí eu falei assim, já entendi, o seu negócio é o número de páginas. Eu peguei uma opção de coisa já escrita, coloquei, e no final coloquei as 2 páginas. Eu falei, lê só as 2, a conclusão, aquilo ali que interessa, né? Então, isso que o Cid perguntou é o seguinte, existe uma distância entre teoria e prática, entre o que o pessoal explica lá, que trabalha muito na universidade, e o que tem na prática. Isso tem. E outra coisa que tem, que as pessoas não sabem, e são poucos, e isso eu tenho que agradecer ao ITA, né? Porque no ITA, eu me lembro uma vez, lá no ITA não tem cola. Então, essa turminha que gosta de colar, entendeu? Esquece que no... A turminha que gosta de colar é gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento, tá? Do mesmo jeito que não é consultor e é especialista. É o gestor. Tudo está gourmetizado, Paulo. Então, o que acontece? Nós fomos fazer uma prova, quando eu estava terminando o doutorado, e aí o professor pegou, entregou a prova e falou, primeira coisa que falou, querem ter o diploma do ITA, falar que fez doutorado, que estudou no ITA, que isso tem uma credibilidade incrível, porque o ITA é muito bom mesmo, tá? Você tem que estudar. Primeira coisa que falou, você quer falar para os outros, você tem o título do ITA, você estuda. Isso é o item 1. 2, aqui não tem cola. Não existe cola. Vou entregar a prova, vou sair, ninguém fala com o outro. E tem um negócio que eu não era acostumado, né, que é chamado disciplina consciente. Se eu estou fazendo a prova, se eu vejo você colando, eu tenho que chegar lá para o professor e falar, Fábio está colando. Né? Para mim, aquilo era o exagero do exagero, né? Você chegar e eu não teria coragem de fazer um negócio desse, né? Ele entregou a prova e saiu e ninguém olhava para o lado. Né? Então, mas no ITA eu aprendi efetivamente a estudar. Tá? E existem muitos ensaios que a gente faz, tá até aqui dentro da nossa pauta, tá? Que faz no laboratório, que as pessoas não sabem isso, tá? Que não tem nada a ver com a prática. Então, você precisa fazer aquele estudo teórico de laboratório, importantíssimo, importantíssimo o estudo de laboratório, e você precisa aplicar na prática e determinar um fator de calibração. Você precisa calibrar esse modelo. E aí entra um fator de calibração. Então, quando você mexe com um pavimento de concreto, você faz um ensaio lá que não tem nada a ver aquele ensaio diretamente, totalmente, com o que ocorre na prática. Aí, o que você precisa? Você precisa fazer uma pista experimental e aí você determina um fator de calibração. Entendeu? Tem vários modelos. Quando você mexe com asfalto, isso tem vários modelos que você faz em laboratório que depois se aplica um fator de calibração. A turma do concreto não entendeu bem isso ainda. Tá? Por quê? Porque qualquer um acha que sabe fazer um traço de concreto. Qualquer um. O Cíngero brincava comigo de onde eu tirei um número aí da quantidade máxima de água, não sei o quê. Tudo tem uma explicação.
né? Questão de retração do concreto, fissuração, de durabilidade, que as pessoas não entendem. Fazer um traste concreto, qualquer um faz. Qualquer um faz. É só você passar na rua, eu tenho uma foto, um pedreiro lá fazendo. Acabou. Mas aquilo ali pode ter certeza que está errado, tá? Porque tem uns efeitos colaterais. Como as pessoas acham que trincas e fissuras em concreto é super normal, né? Até um dia que cai, como caiu o viaduto aqui na Marginal, né? Construído na década de 70, porque tinha uma zona lá só de bicheira, né? Linha de concretagem. As pessoas nunca acreditam, mas caiu e a MC, inclusive, trabalhou lá. Né? Eu fui o consultor da recuperação. Quem foi o consultor durante a execução foi o Síndiro. Caiu. Valeu. Brincadeira, o Síndiro não era nem nascido. Eu fui consultor na época da recuperação, a MC, inclusive, forneceu o produto lá, fez um ótimo trabalho. Mas onde eu quero falar para você? Nós precisamos ter o conhecimento do laboratório, tá? Mas isso aplicado. Não é simplesmente pegar o negócio do laboratório e colocar. Não é assim. Sim. E o ITA me ensinou isso muito. Eu aprendi muito no ITA. Eu aprendi a estudar. Eu acho que eu me tornei uma pessoa diferenciada depois que eu entrei no ITA. Tá? Porque eu aprendi a estudar, né? E lembrar sempre disso. Se você quer ter um título, porque aquilo te dá, assim, moral, você tem que fazer por onde. Sim. Né? Então, pra vocês terem ideia, eu fiz uma matéria no ITA, eu acho que foi em 2000, 2004, eu não me lembro, de gerência de pavimentos. Foi quando eu fiz meu doutorado. Né? E agora, em de março desse ano até início de julho, eu toda segunda-feira saía de casa às 6 horas da manhã para assistir aula no ITA, de 9 a meio-dia e meio, e depois voltava. A minha mulher falava ainda comigo, você vai feliz e volta feliz, mesmo acordando 5 horas da manhã e chegando duas e pouca para almoçar. Verdade. Fui em todas as aulas, não tinha obrigação de fazer um trabalho, fiz todos os trabalhos, final de semana, eu fazia os cálculos. Né? E vou falar para vocês, me tornei um profissional melhor ainda do que eu era. Por quê? Porque eu aprendi muita coisa, porque o professor que dava aula para mim lá, que foi meu orientador, é um cara excelente, sabe muito, né? E ver que, como disse um professor uma vez para mim na USP, pouca gente realmente que faz mestrado, doutorado, quer aprender. O título, muita gente quer o título. Né? É bonito, né? Você é doutor, professor, doutor, isso é bonito. Mas o que você sabe efetivamente? Sim. Né? E eu, cada vez que eu vou como já fui algumas vezes para os Estados Unidos, que a MC me convidou, né? Como fui para a Alemanha, como outra empresa já me convidou para ir para concorrente de vocês, ir para a Suíça, fui esse ano para a Grécia, num evento lá, né? E pessoas... Vou falar para você, nosso conhecimento, nós estamos up to date. Uhum. Simplesmente, eu tenho um hábito de gostar de ouvir o que o Zé Roberto tem para me ensinar, para falar. Você, o Síndio, eu vou ali e vejo que eu concordo ou não concordo. Perfeito. Mas eu sempre aprendo com todos. Né? Então, esse é o diferencial. É você ter essa humildade. Agora, quando o cara chega na minha idade e com o conhecimento que eu tenho, aí às vezes o salto começa a ficar alto, entendeu? Talvez a minha origem não me permita ser salto alto. E eu recebo muitos e-mails e mensagens de pessoas que me agradecem muito. Eu recebo muitos aí. Muito obrigado por tudo, você foi importante na minha vida, né? Você me ensinou muita coisa. Isso é a coisa mais gostosa que tem, isso é gratificante. Ah, não, o dinheiro é importante? É óbvio que o dinheiro é importante. Isso aí é conversa fiada. Dinheiro é importante para você pagar as suas contas e pagar os boletos. Sim. Né? Mas quem nunca teve sabe que o dinheiro é importante. Tá? Porque se você não passou aperto, você não sabe como é que é a vida. Ficar falando aí é muito fácil. Vai lá, passa aperto e tal. Faz igual vou até falar o nome aqui, estava eu e Públio uma vez voltando de Porto Alegre e o avião começou a chacoalhejar, né? Ficava lá com turbulência e nós conversando e nós ainda brincando. É melhor chorar dentro de uma BMW do que chorar dentro do Fusca, entendeu? E é verdade. Ou seja, se você tem um pouco de grana, é importante sim, isso é conversa de bobo. Você pode fazer de coitadinho e depois você toma um vinho de R$1.000. Eu não me faço coitadinho e tomo um vinho de R$60.
né, que é mais barato, que é o que eu posso pagar. Se eu trabalhasse da MC, eu poderia tomar um vinho de 1.000. Vou te fazer uma proposta aqui, então, Paulo. Vamos conversar. O pior é que ele toma mesmo de 60. É verdade. Tá? E ainda pede a Caesar Salad, pede o Moscow Mule e reclama nos Estados Unidos que não vem com a espuma. É verdade. Cara, difícil isso, viu? Agora eu parei com o Moscow Mule e eu tô tomando agora só Aperol Spritz. Porque eu fui o ano passado com a minha esposa no aniversário do nosso casamento, e aí nós fomos para Itália. E lá só toma o Aperol Spritz. Mas eu já entendi por quê. Porque você compra um, vem 2 de graça. Aí eu tentei fazer isso aqui no Brasil. Só que aqui você compra um e mal você recebe um. Entendeu? Quando for na minha casa, vai ver. Sempre tem Aperol Spritz. Legal, Paulo. Ô, Paulo, mas pegando acho que um gancho, acho que uma coisa que você falou que acho que marcou, né? Parece que é simples fazer um concreto de qualidade, né? Assim, porque é só misturar, são os mesmos elementos, né? Qualquer um pode fazer. Mas até uma pergunta, acho que é simples, mas talvez eu queria ouvir a sua resposta em relação a isso. Né? Para você, o que é um concreto de alta qualidade? O que você enxerga que é um concreto de qualidade, né? Isso. Então, quando eu vou pensar em durabilidade, estrutura, porque eu estudo isso há muitos anos, né? Da minha geração, deve ser um dos caras que mais estudei isso aí, porque a minha dissertação de mestrado, quando eu fiz mestrado, era durabilidade, né? Obviamente, eu tinha mais teoria do que prática. E com o tempo eu fui vendo a questão da prática. Então, para mim, durabilidade, quando eu penso em fazer um concreto durável, quando eu vou pensar numa dosagem, eu penso em fazer um concreto de baixa porosidade, tá? Um dia eu encontrei isso só no livro da Mari Carmen, bem explicadinho, porque as pessoas aqui no Brasil ficam mandando fazer uma porção de ensaio e faz para lá, faz para cá. Então, essas empresas de laboratório adoram isso, porque ganham dinheiro para caramba, né? Mas só precisava fazer um ensaio, só um, que chama absorção por imersão e fervura. Só esse ensaio. Com esse ensaio eu te falo se o concreto é bom ou ruim. Este ensaio é o mais importante. Só que as pessoas não sabem interpretar. Olha que nome difícil. Absorção de água por imersão. Traduzindo, eu pego esse número e transformo em porosidade. Porosidade, se eu falar porosidade, todo mundo entende. Absorção, ninguém entende, tá? Porque é um nome complicado. Então, já foram feitos estudos que mostram que todas as outras propriedades de transporte, que aqui no Brasil é erradamente chamado de parâmetros de durabilidade, bobagem. Está escrito aí nas especificações, essa bobagem. Mas chama propriedade de transporte. Se você for procurar na literatura internacional, você vai achar propriedade de transporte. E aí, o que acontece? Todas as outras propriedades de transporte são correlacionáveis com essa porosidade. Então, eu procuro fazer um concreto. Primeiro, eu analiso realmente essa história de onde que o concreto vai ficar, né? Eu busco um concreto de baixa porosidade e de baixa a média retração. Eu analiso muito com a temperatura do ambiente, tá? Os engenheiros... física e química é explicado de uma forma tão difícil e sem ligação com a vida real, tá? Que ninguém quer estudar física e química. Eu vou falar para você, desde 2017 eu venho fazendo revisões constantes de física e química. Eu, hoje, na minha geração, não tinha isso, o YouTube, eu vou lá, escolhi professor bom de química e de física, então eu fico lá estudando, né? Eu reviso tabela periódica, reações químicas, porque tem tudo a ver, se você quer ser um especialista. Sim. Agora, se você quer ser consultor, igual o Zé Roberto, aí você não precisa saber essas coisas. Então as pessoas perguntam, você tem que saber um pouco de física e química? Tem que saber sim. Por exemplo, como é que você vai fazer um concreto no dia que está frio, o concreto se comporta de um jeito, quando está quente de outro. Mas, em suma, em função do ambiente, do local que você vai fazer a obra, eu especifico se o concreto é de média retração ou baixa retração. E de acordo com o elemento estrutural. As pessoas não entendem porque quando me perguntam, Paulo, faz uma especificação do concreto, a primeira coisa que eu pergunto, você vai aplicar onde? Em que elemento estrutural? Elemento estrutural, para revisar, é um pilar, é uma laje de grande dimensão, né? O maior bloco feito eu acho que até hoje aqui no Brasil foi nós que fizemos, inclusive vocês participaram, que foi aqui no viaduto de Osasco, né? Aqui uma obra da CCR, que nós temos um bloco de 7 metros de altura de uma única vez. Está lá, perfeito, tá? Temperatura controlada durante a execução e monitoramento após a execução, abaixo de 60 graus, estamos lá tranquilo, tá? Então eu penso sempre em quê? Qual elemento que você vai trabalhar? Por exemplo, parede. As pessoas não entenderam ainda
que parede de concreto é a coisa mais difícil que tem. E aí eu verifico qual é a espessura da parede, tá? Ou qual a largura dela, porque isso vai influir no tipo de retração. Não adianta você virar um papagaio e virar e ficar assim, pega os livros aí, né? Um dos melhores livros que eu tive o prazer de estudar, eu estudei com o professor Paulo Monteiro, da Universidade de Berkeley, e estudei tive também com o professor Meta. O livro dele é excelente, um excelente livro. Na época nós tivemos um curso aqui, acho que foi o primeiro curso, se não me falha a memória, quando o Paulo Monteiro veio de Berkeley para dar o curso para a gente ali na USP, na Poli, foi excelente. Foi excelente. Quem dera que eu fizesse esse curso hoje, né, com o conhecimento que eu tenho. Sim. Seria bem diferente. Mas você pega o livro, é um excelente livro. Aí tá lá todo tipo de retração, você sai, mas você não consegue concluir. Tem um colega aí que nós todos conhecemos, que ele trabalhava em firma de aditivo e já saiu, ele está em outra área agora. Ele falou, Paulo, eu li o livro, eu li o capítulo sobre retração do início ao fim. Chegou no final, eu não lembrava que eu tinha lido no início, porque é confuso. Tá? E eu vou falar para vocês, modéstia à parte, eu sei muito de retração de concreto. São 5 tipos. Eu sei muito. Sabe por que eu sei muito? Porque me deram a chance. Tá? Na época que eu fui convidado, então, pela MBT, na época, né, que não tem mais aqui no Brasil, em 1999, 98, não sei o quê, tá? Eu fui para os Estados Unidos e lá colocaram uma moça para me dar aula de retração do concreto. Né? Então, uma engenheira, aliás, muito bonita, né? Ela foi lá e me deu uma senhora aula de coisa. Não sabia nada da prática, me deu uma senhora aula. Eu me fundamentei bem e aí fui ter, logo em seguida, uma reunião com um diretor do ACI. Aí eu fiz aquelas perguntas de brasileiro. Tem um traço número 1 e o traço número 2. Aí ele perguntou, Paulo, o que você achou da aulinha que você teve lá? Eu falei, foi excelente, aprendi muito. Agora vou fazer a pergunta que todo brasileiro faria. Eu tenho aqui o traço número 1 e o número 2. Qual que tem maior probabilidade de fissurar? Ele virou e me perguntou qual que você acha. Quando ele me perguntou qual que eu acho, eu já sabia que ele não sabia. Né? Aí eu peguei, eu achava que era o 2. Mas como eu sou brasileiro, eu falei que era 1. Mas você tem que entender que na época eu devia ter 30 e poucos anos, sei lá, né? Então hoje eu acho que eu não faria isso. Mas naquela época, que agora eu sou Paulinho Paz Amor, mas naquela época não. Aí eu peguei, eu falei o seguinte, eu acho que é o 1. Aí o cara falou, eu também acho. Aí eu falei assim, não, eu acho que é o 2. Aí o cara, não, também acho que é o 2, é o 1. Aí começou, ele falou assim, pô, essas suas perguntas são muito práticas. Eu falei, assim que me perguntou no Brasil. Ele falou, calma aí. Aí ele foi lá, pegou uma pesquisa num livro americano e vamos olhar junto, Paulo. Aí foi me explicando. Logicamente, o meu inglês não é igual ao inglês do Zé, meu inglês é do Fisk. Aí eu fui devagar, fui aprendendo, né? Aí o que acontece? Ele me ensinou e mostrou realmente a pesquisa. E toda aula que eu dou, eu ensino. Eu falo, você tem que olhar aqui, sim, nesse ponto. E outra coisa, e aí então eu sei aonde dá o problema. Por quê? Porque todas as paredes de concreto no Brasil, não estou falando essas paredes que estão fazendo hoje de casa, estou falando parede mesmo de obra de infraestrutura. Todas as paredes estão trincadas. E aí, que não estavam trincadas? Aí o que aconteceu? No Bank Boston, começou a fazer, o projeto é todo americano, veio tudo dos Estados Unidos só traduzido. E aí estava trincando as paredes todas. Né? Se você não sabe, e para quem aqui está nos ouvindo, nos assistindo, né? Quem introduziu o aditivo à base de policarboxilato no Brasil fui eu. Aliás, tem uma porção de coisa aqui certa que fui eu que introduzi. E o Síndio até brincava isso comigo. Né? E o policarboxilato não existia. Então o que acontece? Aí começou a trincar as paredes tudo. Fez do segundo subsolo. Trincou do lado esquerdo, do lado direito, frente e tal. Aí eu tinha viajado com a minha esposa, o meu filho tinha ido, sei lá, para Disney, sei lá para onde eu fui. Acho que não tinha dinheiro ainda para ir para Disney, igual alguns tinham. Aí o que acontece? Aí eu peguei, quando voltei, tinha lá o ex-dono lá da empresa que eu trabalhei. Paulo, deixou um bilhete. Paulo Fernando, quando chegar, ligar urgente para mim. Aí eu cheguei, olhei aquilo lá, aí liguei para ele e falei assim, Paulo, como é que você não ensina para os nossos técnicos sobre retração térmica? Eu falei, nem engenheiro sabe isso, você acha que técnico vai saber? Ninguém sabe esse negócio não. Aproveitando, não, tá isso tudo trincado, então aproveitando, o que o senhor falou para fazer? Não, estava esperando você chegar para a gente ver o que vai fazer. Eu falei, você não sabe? Não sabia, né? Mas em suma. E aí vieram os americanos aqui para o Brasil, essa história é verídica,
eu ganhava pouco na época por hora, eu ganhava $1.100 por hora, $1.100 por hora, hoje seria pouco, hoje seria quase R$6.000 por hora, só para vocês saberem. E depois ele pede para eu pagar o Estacionamento. Tá vendo? Mas naquela época, né? E aí o que acontece? O americano ganhava $1.500 por hora e me chamaram e me pediram desculpa porque eu ia só ganhar $1.100 por hora. Eu falei, tudo bem, dessa vez passa. Aí, brincadeira, isso é verdade essa história. E aí, o que acontece? Os americanos vieram e chegaram na reunião e perguntaram, o senhor sabe qual é a causa dessas trincas? Eu falei, sei, retração térmica. Aí eu peguei um livrinho em inglês e mostrei. Ok, então como é que o senhor sabe a causa? Por que não resolveu? Eu falei, porque as obras todas aqui no Brasil, desse tipo de parede, estão trincadas. Aí um cara que só trabalhou com área predial, eu falei, nunca vi. Eu falei, lógico, que você trabalhou em obra de infraestrutura. Não conhece. Tá? Porque as paredes das obras são mais finas. Sim. Aí pegou, o que acontece? Aí eu dei sugestão, faz isso. Mas tem certeza que vai dar certo? Eu falei, não sei. E outra coisa, tem que reduzir o consumo de cimento. Para reduzir o consumo de cimento, nós precisamos de um aditivo mais forte. E aí estava chegando o policarboxilato. Um vendedor, de uma indústria, gente boa, de uma indústria, gente boa, só para falar sobre futebol e cerveja, não para falar de concreto. Um cara bacana tinha me falado, Paulo, depois você testa isso aí pra gente? Eu falei, testo. E aí eu consegui colocar. Para vocês terem ideia, hoje eu não sei quanto custa um policarboxilato, deve ser na faixa de R$10, R$8, R$9, R$10. Em 1999 custava R$15. Se você aplicar a inflação, hoje seria mais de R$60. E aí nós colocamos esse aditivo, eu fiz mexer algumas coisas lá, e método executivo, as fissuras, as paredes, quando foi desformar a primeira parede, tinha 20 engenheiros na frente da parede para olhar. Tirou a forma, não apareceu nenhuma fissura. E a partir daquilo ali, foi aí que eu comecei a ganhar $1.100. Ganhava. Não ganho mais, por isso que você tem que pagar o estacionamento. $1.100 por hora. Agora tá claro que quando o Paulo é consultor, quem fica contente na MC, né, Shinjiro? É todo o nosso pessoal de tecnologia do concreto. Sim, né? só. Exato. E quando o Paulo tá lá... Já não tem patologia, troca, sabe? Já não tem patologia. Nada, não vai ter reforço, não vai ter corrosão. Eu acho que você precisa colocar o pé, né, no freio. Né? Parar de pegar essas obras grandes que você pega, por favor. Isso, exato. Aí o que acontece? Aí foi resolvido, né? Muita gente, alguns amigos, alguns conhecidos nossos, professores, chegavam para mim, Paulo, aquilo não tem jeito, não tem jeito que está resolvido. Sim. Entendeu? Então, assim, o caminho é cobrimento adequado, o fator aquecimento adequado, escolher cimento. Cimento é a coisa mais difícil que tem. Não é assim chegar e falar assim, ó, cimento é o CP3. O CP3 que é produzido pela empresa Singero é uma, produzido pela empresa Zé Roberto é outra, pela empresa Paulo Fernando é outra. Então, eu vou colocar em termos práticos. O CP3 da CSN é completamente diferente da Votoran. E aí, você tem que analisar o que você precisa. Agora, saber esses detalhes, aí, meu amigo, aí que está o diferencial. Sim. Aí você conhece o consultor. O cara chegar e... Não é aquelas teorias decoreba. Quanto maior o blane, mais fino é o cimento, maior a resistência. Isso é decoreba de universidade. Não é isso. Esse cimento aqui em relação àquele, o que implica isso lá em termos da retração? Entendeu? Isso é o diferencial. Ok, o cimento, quando eu ensaiei, estava dando isso. E com o tempo, o que acontece? Quanto que pode variar? Não existe isso no Brasil. Na minha especificação, quando eu fiz para uma área de pavimentação aqui, falava, o blane pode variar de tanto, a pega de tanto, entendeu? Por quê? Porque não adianta os materiais atenderem às normas. Isso não é suficiente. Você tem que ter uma amplitude, como falar, um range, uma amplitude que você aceita. Né? Porque se o cimento variar muito, você começa a ter problema na produção dos elementos estruturais. Então, esse é o caminho. Conhecimento teórico e conhecimento prático. Não adianta só saber teoria. Por isso que muitos consultores, quando eu limito lá, falam assim, ó, toma cuidado lá na fundação que tem um problema de exudação. Não adianta. Eu vou dar um exemplo claro aqui para o Singero aprender isso de uma vez por todas. Agora, quem nunca aprendeu isso na Falcão Boy, nem na MC. Opa. Tá?
Quando você vai verificar uma questão, um dos problemas sérios é quando você coloca o concreto em qualquer elemento estrutural, é que a água é mais leve e tende a subir e os materiais pesados descer. Essa subida da água, né, que fica aquela parte em cima, chama exudação. É a quantidade de água que exudou. Por causa de ser mais leve, falta finos para segurá-la. Você faz um ensaio no cilindrinho desse tamanho, de quase 30 centímetros de altura, por mais ou menos 15 de ano. Aquilo ali. Só quando você vai fazer na obra, doutor, nós estamos falando de 0,3 metros. Na obra, você vai fazer uma parede de diafragma ou estaca, tem 30 metros de profundidade. É completamente diferente. Aí entra a história da física, da pressão hidrostática. Aí a pessoa fala, mas como é que eu fiz no laboratório? É diferente. Entendeu? Então, nós estamos fazendo o quê? Testes mostrando isso, que variando a altura, você varia essa exudação. Aí, quando você passa aperto com isso, você entende. Aí vem um amigo do Sinjo e fala, não, é só você aumentar muito o cimento. Aí tem um problema que ele não sabe, que é da entrigita tardia, né? Que é um câncer que existe que pode existir dentro do concreto devido a excesso de cimento ou problema de cura a vapor, etc. As pessoas, você tem que somar todo esse conhecimento. Quanto mais você sabe, você vê que você tem mais dúvida, né? Mas esse é o detalhe. Então, quando eu faço a especificação, vou dosar um concreto, tem tudo isso. Né? O Sinjo, por exemplo, já me criticou. Pô, esse seu concreto aqui está com pouca água. Né? Sim, porque eu vou diminuir a retração. Por exemplo, as pessoas não entendem que em pavimentação, você tem que ter uma retração baixa. Eu vi aí gente dando consultoria, eu vi fazendo na BR-101, colocando 200 litros de água. Não tem noção, porque as pessoas não têm noção sobre o cálculo estrutural, que eu vou te falar, a parte de pavimentação, tanto de pavimento de concreto como pavimento asfáltico, eu dimensiono, né? Dimensiono e bem. Mas eu sempre penso nisso. Ou a pessoa sabe do material concreto ou ela sabe de cálculo. Mas não pode ser assim. Você tem que somar os dois. Perfeito. Né? Então, por exemplo, o tipo de agregado é importantíssimo. O coeficiente de expansão térmica. Vocês nunca aprenderam isso na faculdade. Eu, quando dei aula na USP de São Carlos, que eu fui convidado, tá? Eu explicava para os alunos de mestrado e doutorado lá a importância do tipo de agregado. As pessoas não têm nem noção o que é isso. Aí veio um professor da Universidade da Flórida, com quem eu estive lá na Flórida, né? Peguei 10 dias de férias e 1 dia, 2 dias eu fui para a Universidade da Flórida. Esse professor tinha dado uma palestra aqui e ele tocou nesse assunto. Que o pessoal não tem nem noção o que é esse negócio, qual a importância. Se você for fazer uma parede, o tipo de agregado é importante, porque isso influi na fissuração. As pessoas não têm noção disso. Simplificam muito a parte de concreto, a tirar slump e moldar a curva de prova. Esse é um problema. Pô, bem bacana, Paulo. Acho que bastante... Uma aula aí, né? Isso. Uma aula aí. Depois disso já dá para cobrar R$1.000. Né? Não, R$1.000 é dólar. Não, você, a gente que está aprendendo, R$1.000 está... Tá de bom tamanho. Tá E se vocês perguntassem em termos de obras, né, que vocês colocaram aí das obras emblemáticas, né, eu vou falar assim, hoje eu sou consultor das maiores obras do Brasil. Né? Linha 6, linha 2, né? Agora, as obras emblemáticas mesmo, né? Aquela ponte da Roberto Marinho, aquela ponte estaiada. Sim. Qualquer lugar que você vai tem aquela ponte. Né? O Bank Boston, porque foi quando foi introduzido... Uma tecnologia do PCE. Isso, o PCE, né? As obras de metrô, né? Porque isso ajuda muito a sociedade, né? Isso, assim, é muito legal quando você vê... Eu mesmo, quando ando de metrô, fico vendo as pessoas, né? Aquilo me dá uma satisfação de falar, pô, teve aqui, né? O desenvolvimento que eu fiz desse negócio de concreto projetado, né? É um desenvolvimento, assim, as pessoas não têm noção o que está escrito naquele livro, a quantidade de informação prática que tem naquele livro. Você fala, Paulo, eu não sei nada de concreto. A turma até brinca comigo, porque no lançamento do meu livro... O último livro, que a MC me ajudou patrocinando, como teve outras empresas, né? Estava lotado o estudo de engenharia, é difícil conseguir, tinha gente completamente lotado o auditório e fora também, né? Logicamente, pessoas boas como vocês estavam lá. E o que acontece? Eu sempre falava do capítulo 6. Se você quer aprender concreto, comece a pegar meu livro, compra,
né? Porque a MC não compra o livro para dar para as pessoas. Então, vocês compram, manda vou deixar meu número aí. Fábio, resolve isso no manda um Pix, e aí você vai ter, e lê o capítulo 6 do meu livro. Aí você vai aprender o que interessa de concreto. Eu quero ficar um especialista igual você. Começa por ali, depois você vai estudando mais. Tá? Por quê? Porque ali tem um pulo do gato. Você começa, como é que faz a dosagem concreta para estudar? Você não vai achar no livro escrito isso. O meu vai te falar, usa tanto, e você vai ter uma explicação por quê. Ao invés de você ter um range desse tamanho, você vai ter desse. Aqui você estuda. E acabou, porque não tem outro jeito. Né? Então, essas são as obras mais importantes que eu marquei. Eu trabalhei com obra de barragem, consultoria fora do Brasil, eu dei consultoria na Bolívia, eu dei consultoria na República Dominicana, dei consultoria no Haiti, na Argentina, tá? Dei consultoria, mas nenhuma obra é melhor do que essas que eu citei. Bank Boston, Ponte Estaiada, metrô, né? No Rio de Janeiro, ajudei também, né, na parte de obras de BRT, em estádios, entendeu? Mas essa é marcante, essas que eu citei aí. Paulo, voltando, eu queria tocar num tema, né? Porque a gente sempre lá na MC fala também que negócios, né, são feitos entre pessoas, não entre empresas. E lógico que ninguém faz nada sozinho, né? Nessa sua caminhada aí, o quão importante é, né, o suporte, o relacionamento, né, que você tem de empresas parceiras, seja de um fornecedor como a MC, seja também do próprio pessoal da engenharia, também das obras, porque a gente tem, né, a gente também visita, a gente também tá rodando o dia a dia e a gente vê que isso também é super importante. Lógico que tem empresa, né, que só o cifrão, né, é importante. Lógico que o cifrão também é importante, né, mas engenharia, no final das contas, é fazer, né, do jeito certo pelo menor, né, custo possível, maior durabilidade que tem. Como é que está o mercado com relação a isso também, essa abertura, né, da parte técnica e também a importância aí desse relacionamento e também da confiança com esses parceiros que você tem? Zé, isso aí você falou no dia até do lançamento do meu livro, eu falei isso. O cara vai lá, vai fazer um pilar de uma casa. Ele faz 1 metro de largura, 1 metro por 1 metro, uma seção quadrada de 1 metro. Não vai cair. Mas isso não é engenharia. Porque eu poderia fazer esse pilar não de 1 metro, de 15 centímetros, de 20 centímetros, de 30 centímetros. Entendeu? Eu poderia fazer um negócio, tá, de 30 por 30, ao invés de 1 metro por 1 metro. Então isso não é engenharia. Engenharia é fazer certo, com qualidade, ao menor custo possível. Né? Então, eu já recebi assim... Eu já fui convidado por grande empreiteira no passado, lá no Rio de Janeiro, que me mostrou assim os traços concretos, falou, tudo que você reduzir aqui de cimento, a metade é da sua empresa e a metade é da minha empresa. Perfeito. Eu falei, puta, vamos ganhar dinheiro, muito dinheiro. Só que, passado um mês, quando comecei a trabalhar, ele tinha colocado todos os consumos de cimento abaixo do que estava na norma. Eu aumentei todos e coloquei dentro da norma. Aí ele pegou e falou, Paulo, você não está entendendo, você não vai ganhar nenhum centavo, porque você tem que reduzir. Eu falei, não vou ganhar nenhum centavo, não tem problema, mas eu vou ganhar a sua confiança. Não ganhei 1 centavo. Mas, a partir dali, ele passou a gostar de mim. E toda vez, ele virou depois o presidente de uma empresa e sempre mandava me contratar. Então, o relacionamento, o Zé que está falando assim, ele é muito importante. Mas vamos devagar. Aqui no Brasil, a questão de preço é muito grande. Se eu vendesse o meu serviço pela metade do preço que eu faço, eu não sou o cara que vendo mais caro, nem mais barato, né? Sou um médio, né? E eu teria mais de 200 mil obras, aí, sei lá, 100 mil obras, 50 mil obras, não importa, teria muitas obras. Né? Mas não interessa. Primeiro que eu não tenho condições físicas, não tem como fazer isso. É impossível. Tá? E eu entrei numa fase, né, porque a gente tem que conhecer a escala de Maslow da sobrevivência. Quando você não tem nada, qualquer coisa que você ganha, é importante para você se alimentar, para ter onde morar. Né? Então, essa pirâmide de Maslow, eu já passei dessa pirâmide, que comecei lá de baixo. Eu sei como é que isso funciona. Então, eu não tenho interesse. Se você quer pagar uma merreca, eu não quero trabalhar com você. Tá? Por quê? Porque eu tento mostrar para as pessoas, o que eu tento mostrar, que eu acho que é importante para MC, etc., é o seguinte. Quando você for convidado para apresentar seu produto,
vá lá, peça uma reunião, não é negócio de ficar só dando preço, não. Peça uma reunião e mostre o que você pode agregar. Sim. Tá? Não é ficar falando que o seu produto é isso, aquilo só. O que pode agregar na obra? Tá? E aí depois manda chamar os concorrentes e ver o que eles têm. Né? Eu ganhei uma obra agora recente que foi divertido. Né? Que chegou no meio da... Aí eu falei, olha, chama então quem que é o consultor normal. Aí chamaram e... Aí falaram, pô, quando nós fizemos uma pergunta assim pro consultor, eu falei, não, isso aí eu não entendo. Né? Então, porque aqui no Brasil o pessoal tem mania de falar que entende tudo. Então, eu procuro sempre mostrar o que possa agregar. Por exemplo, nós estamos fazendo um lindo trabalho na linha 2 contra na linha 6, que nós reduzimos o consumo de cimento em relação a outras as antigas empreiteiras grandes no Brasil. Nós estamos hoje reduzido, e a MC está presente, nós reduzimos 60 quilos de cimento por metro cúbico. Ah, mas a qualidade do concreto ficou ruim. Não fala bobagem, não. Aqui é essa história de quanto mais cimento é melhor o concreto. Isso aí, infelizmente, foi o que ensinava na época quando eu estudei engenharia. Tá? Isso é bullshit. Tá? Bobagem. Agora, então, nós conseguimos reduzir 60 quilos de cimento, tá? E está funcionando bem. Né? O aditivo que usa lá de vocês está indo super bem. O cliente feliz. Né? Eu prometi isso para o cliente e está cumprido. Né? Numa outra obra, na linha 5, eu consegui reduzir 80 quilos. Concreto projetado, eu vejo aí pessoal aí, 500 quilos de cimento, não sei o quê, tudo isso foi reduzido. Nós reduzimos bastante. Por quê? Porque nós aplicamos conhecimento. Então, primeira coisa, Zé, o preço é muito importante. Infelizmente, aqui o preço tem uma força muito grande no Brasil. O relacionamento é importante. Lógico, se você for amigo do diretor, do presidente da construtora, aí o pessoal te trata muito bem porque você é amigo aqui. Isso é uma bobagem danada. Eu vou falar, eu fecho os meus contratos com gerentes, diretores, mas eu trabalho na ponta, com o encarregado, com o mestre e com os engenheiros. Né? E todos os engenheiros que trabalham, que eu dou apoio, eles saem, quando termina a obra, falam, eu aprendi engenharia. Por que eu não aprendi isso na faculdade? Eu ensino para as pessoas engenharia. Tá? Eu ensino numa linguagem fácil. Então, é muito importante você devagar. Tal. Agora, tem gente que você vai lá querer explicar alguma coisa, já vem te dando um coice, aí não adianta. Tem que esperar um pouco, né? Para você conquistar a pessoa. Isso não é uma coisa fácil. Né? Quando a gente é mais novo, a gente também é mais atirado. Né? Talvez hoje também tenha um pouco mais de paciência, né? Que tem hora que você tem que ter paciência demais, né? Para ouvir umas bobagens. Né? Às vezes você ouve umas bobagens na própria empresa. Na própria empresa que eu trabalhei, uns caras despreparados, você pega uns caras que estão hierarquicamente superior a você, só porque são filho de dono, caíram de paraquedas. Mas não é que sabe. Né? Experiência, engenharia, eu vou falar para você, tem que ter cabelo branco. Isso é a primeira coisa, isso eu aprendi há muito tempo. Para fazer obra, tá? Para fazer obra, você tem que ter um cabeça branca, pelo menos. Por quê? Porque o Zé Roberto é super inteligente. Vem de uma família muito bem estabelecida, uma boa formação educacional, etc. Tá? Estudou em ótimas escolas, só que é o seguinte, se ele não tiver prática, na hora que chegar lá no campo, o cara fala assim, e aí, como é que eu faço aqui? Não, faz assim, ele fala assim, não dá para fazer. Eu tenho 49 anos, igual um cara falou para mim em 2014, eu não falei para ele que tem 49 anos que ele faz errado, porque eu tinha mudado minha postura. No passado eu faria. Eu falei assim, não, calma aí, não está certo o que você está fazendo. Porque ele falou, como é que ali atrás eu fiz, deu certo? Não deu certo. O que o senhor fez ali atrás deu errado. Não está bom. Eu falei errado. Vamos ali olhar. Ele viu, aí ele pegou e falou assim, o senhor pode dar uma voltinha comigo? E aqui em São Paulo vocês são muito rígidos. Eu falei, não somos exigentes, não. Estamos só querendo bem. Aí eu cheguei, quando eu vi o viaduto, tem umas paredes, chama ala. Eu olhei assim pro lado direito, vi uma bicheira grande, não falei nada. Olhei pro lado de esquerda, estava bonito, né? Aí eu falei, nossa, como é que ficou bonito? Aí eu falei assim, doutor, aquele lado direito ficou ruim, né? Eu falei, viu como é que você sabe? Aí o cara ficou meu amigo. Então eu tenho uma facilidade muito grande com os mestres, porque eu consigo falar a linguagem deles. Mas isso é tempo. Então, não adianta você pensar, porque o Zé Roberto fala inglês, alemão, português, espanhol, entendeu? Que ele vai tocar uma obra. Não é isso. Ele precisa ter a prática de obra. Não tem jeito. Teve uma empresa aí que quebrou
porque colocou o gerente de obra, um cara que falava 7 línguas, só não sabia de obra, entendeu? Você tem que ter Então, aberto uma a escola de linguagem da idiomas, obra, então. né? Então, devia ter aberto uma escola de idioma, não isso. Então, assim, uma vez eu falei numa empresa que eu trabalhei que cabeça branca em obra é super importante. Sem e como dúvida. o cara era mais novo e não sabia, não, porque os mais novos são super importantes. Você vê aqui, ó, vocês são mais novos, são super importantes. Isso é uma coisa. Sim. Isso é uma coisa, são super importantes. Mas precisa ter o cabeça Não exclui branca. a outra, né? Sabe por quê? Porque eu já passei alguns momentos, falo assim, na hora que dá aquela tensão, o cabeça branca fala assim, calma aí, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Entendeu? Eu estava num sábado à tarde, não agora, um tempo atrás, estudando, estava em casa sábado à tarde estudando, toco o celular, eu recebo mensagens às vezes do mundo todo, aí toco o celular, um cara de Manaus. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem. A obra aqui tá caindo, o que eu faço? Falei, sai correndo, o que você faz? Sai correndo. Não, rapaz, é a obra aqui do prédio do irmão do governador. Eu falei, bicho, faz o seguinte, pega os pilares que ainda não romperam, tá? Você pega umas escoras e deixa. O que rompeu, porque vai haver uma redistribuição de tensão. E pica a mula daí. Ele falou, obrigado, não sei o quê, e pronto. Então, Ele te ligou depois? não, aí morreu. Ele tá Brincadeira. Então, o que eu quero dizer com você com isso? Que o cabeça branca já passou por várias situações. Várias situações. Tá, mas os novos são importantes. Importantíssimo, não é isso. Eu insisto. Tá? Quando você vai ficando mais velho. Agora, e você é uma pessoa dedicada, gosta, porque o trabalho, para mim, é a mesma coisa quando eu ia lá com o Zé Roberto em Las Vegas ficar bebendo. É a mesma coisa. Para mim, o trabalho é uma diversão. Quando você gosta do que você faz, você não sofre. Sim. Estudar, para mim, é uma diversão. Eu não tenho aquele negócio de ficar estudando umas matérias chatas que tem gente que gosta, eu não gostava, pronto. Mas vou falar para você, então para mim é uma diversão. E aí as pessoas não entendem isso, né? Aí você pega a teoria, junta com a prática e você chega e explica aquele negócio. É a coisa mais gostosa que tem. Né? Isso é muito importante. E o cabeça branca tem história para contar. Não é aquele cabeça branca que não abre um livro há 30 anos. O cara tem 60 anos. Teve uma vez um vice-presidente falou para mim, Paulo, mas você é o primeiro cara com mais de 40 anos que eu vejo estudando. Ele falou, você estuda demais. O cara, em vez de falar para mim estudar, não, você estuda demais. E eu vou te falar que ele é até meu amigo, esse ex-vice-presidente, um cara bacana. Ele deve ter hoje aí uns 75, 80 anos. Um cara bacana, mas Paulo, você estuda demais. Não. Ele devia incentivar, estudar, não sei o quê. Eu tive muita dificuldade, tá? Eu dei azar na minha vida profissional, eu não tive alguém para me dar orientação, né? Isso foi muito ruim. Então, tem uma moça que chama Tatiane, que trabalhou na Galvão, na FBS. Ela fala assim, sabe o que é, Paulo? Nós temos um Paulo Fernando para chamar de meu. E você não teve um Paulo Fernando na sua vida para chamar de seu. Então, quer dizer, eu não tive uma oportunidade de alguém me guiar assim. E você descobrir as coisas sozinho, mesmo que o Zé Roberto escreveu há muitos anos atrás, demora muito. Então, eu brincava muito com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Pita, e eu falava, eu pego um livro de 200 páginas e transformo em 5 páginas para vocês mastigado. E ele falou assim, mas você não aguenta mais peão igual eu aguento. Era compensação, entendeu? Mas é isso. Então, é você fazer o que gosta. É isso. Paulo, mas no final das contas, né? Talvez isso te moldou e te trouxe até aqui do jeito que você é, né? Talvez se tivesse um tutor, né? Sim, talvez seria não diferente. chegasse até aqui, talvez fosse diferente. É difícil, né? É difícil de falar, Zé. O caminho foi bom no final das contas. Assim, o caminho foi muito difícil, Zé, para chegar onde eu cheguei. Eu diria assim, eu sou a exceção da exceção da exceção que dá certo, né? Então, eu ouvi assim, no passado, sabe que tem aquele tal de mestrado, esse negócio é legal, mas não é para você, entendeu, que é pobre, não sei o quê. Eu não entendia, né, porque não tinha... você na vida tem alguns objetivos, né? Eu atingi quase todos os objetivos que eu queria da vida, não posso reclamar de nada, eu tenho tudo que eu quero. A única coisa que eu queria ser presidente, na época eu queria mesmo ser presidente para ajudar as pessoas pobres, esse eu tinha uma vontade, mas esse eu abri mão, até porque eu era líder realmente, eu tinha esse sonho, mas perdi, eu acreditava nos ladrões aí, até parei com isso, né? Mas é difícil um cara sair lá de baixo
de chegar onde eu cheguei. É muito difícil, porque tudo rema contra, né? E eu hoje, quando a pessoa vem falar comigo, né, ou vem comprar um livro, o cara fala, pô, eu formei em engenharia, mas eu estou trabalhando como assistente. Eu pego o livro e falo, esse livro aqui é para você, de graça. Você não tem que pagar nada. Né? Tanto é quando eu vou dar palestra, não sei o que, o pessoal vem comprar livro, a primeira coisa que eu falo, quem não tem condições, passa para essa fila, porque vai ganhar um livro de graça. Aí eu fui dar um curso lá no Espírito Santo, em Vitória, aí chegou um engenheiro que falou para mim, no meio da turma, que não tinha condições de pagar o livro. Eu falei, mas você não tem mesmo? Ele falou, não tem. Eu peguei o livro, combinei e dou o livro de graça. Né? Eu não tenho porquê. Não ganha dinheiro com livro, assim, você ganha uma merreca danada, né, do que o conteúdo que está lá. Outro dia um cara queria comprar, um cara estava numa situação coisa, o livro custa R$180, vendi pro cara por R$100. Né? Fui dar uma palestra na Vale, um cara lá queria o livro, não sei o que, não tinha condições, eu dei um livro para ele. E uma moça que estava do meu lado comprou um livro pro outro cara, que eu achei, inclusive, uma gentileza muito grande. Então, assim, é muito difícil. Porque quando eu fui entrar no mestrado, uma dificuldade danada, porque eu trabalhava, estudava, e lá na USP só queria quem estudasse. Integral. E aí o Zé até brincou. Eu que estudava e trabalhava, fazia os trabalhos. Os caras que só estudavam não faziam, entendeu? Então era assim, era engraçado isso aí, né? Então é um caminho difícil. E eu acho que você precisa de uma ajuda. Por exemplo, quando a pessoa chega para mim e fala, pô, eu só estudei na faculdade tal, que eu sei que é fraca. Tá? Eu chego e falo, foi o que você pôde fazer. Agora você vai fazer uns cursos. Você não precisa fazer mestrado, doutorado e tal. Você vai fazer nos cursos. E as pessoas me perguntam onde fazer curso, esse negócio. Entendeu? Então, é isso. Ô Paulo, acho que uma pergunta aqui, você falou bastante, acho que sobre sua experiência também, a vivência, muita coisa que você viveu, muita coisa na prática. E, né, a gente trouxe, tem uma das perguntas aqui é olhando o futuro também, né? Assim, falando, poxa, o que o futuro nos aguarda aí, né? Você falou, poxa, quem inseriu a parte de um tipo de aditivo, né? Um tipo de concreto, talvez daquela forma que não existia na época. Então, olhando para trás, você vê algumas coisas, algumas evoluções, né? Isso. Mas assim, olhando para frente, né? Então, a gente trouxe aqui, né, alguns temas que são falados, né? O HPC, o UFC, ou impressão 3D, né? Assim, tem muita coisa, até você comentando nos bastidores, né? Tem muita coisa aqui que, né, ainda é meio que incipiente, vai ser difícil ser aplicado na prática, mas pegando esse gancho, assim, o que você acha que é um pouco o futuro do concreto? Assim? O que você enxerga? Vamos lá pensar, concreto de alto desempenho, de alta resistência. Isso eu estudei em 1900 e nada, 1990 e alguma coisa. Eu estudei isso. Até hoje, eu faço parte da comissão de norma lá, tá? Não tem nada diferente se você souber os conceitos de concreto. É uma coisa simples. Mas eu acho que o futuro não é isso. Tá? O futuro é o seguinte, nós temos hoje dificuldade de fazer concreto. Em termos práticos, a teoria nós sabemos todo, de fazer concreto de 40, 50, 60, 70 MPa. Eu acho que a tendência é a gente passar por um concreto. Hoje nós estamos lá no concreto na faixa de 30, de passar para 40 e depois passar para 50, 60 megapascal. É a tendência, é isso. Ah, mas calma aí, Paulo, vocês estão fazendo no metrô aí, tem concreto aí dando 66, 70 MPa. Não tem dificuldade nenhuma, coisa simples. Os anéis que formam, os segmentos que formam os anéis do shield tem que ter 45 megapascal. Entendeu? Nós fazíamos isso dando 55, 60 MPa e super bem. Tem dificuldade zero e está sendo feito. Né? A questão é a gente entender o concreto e entender a importância da uniformidade dos materiais. Porque senão um concreto de 30 às vezes dá 10, dá 12, né? Por causa da variabilidade do material. Então as pessoas têm que entender que é muito importante, e nós não temos esse controle da qualidade, porque nós não fazemos os ensaios objetivamente. O que é objetivamente? Ao invés de eu fazer 10 ensaios para ver a durabilidade do concreto, eu faço 1. Porque se eu fizer os 10, fica muito caro e ninguém quer fazer. E esse 1 tem que ter a ver com a realidade. Então falta uma ligação entre o laboratório e o campo. Tá? Esses fatores de calibração que eu falo. Tá? Então o que eu vejo para o futuro é concreto passando para 40 megapascal, depois 50, 60. Ah, mas vai ter concreto de 90 a 100? Sim, eu fiz em 1999, se não me falha a memória, o concreto de 100 megapascal na Ponte Rio-Niterói. Eu fiz esse concreto.
Dificuldade, zero. Entendeu? Então, fizemos 100 megapascal naquela época, tá? Não tem dificuldade. Agora, o que acontece? Não é isso, é exceção. Sim. Isso é exceção, não é todo dia que você vê. O que você vai ver vai ser concreto de 40 megapascal, não saindo de 30 para 40, 35, 40, 45, 50, 60, 65. Vai ser isso. E aí tem um espaço para empresas parceiras, como o Zé Roberto falou anteriormente, que é muito importante. É muito importante quando eu ligo para o Síngero ou ligo para o Zé para trocar uma ideia, para especificar um material, porque eles têm uma visão e eu tenho uma outra visão. Aí eu penso, ele falou uma coisa que eu não tinha pensado. E aí somar conhecimento, né? E esse ponto a MC é muito boa, porque as pessoas que trabalham lá são pessoas íntegras, corretas. Quando não sabe, fala, eu vou pesquisar, ao invés de ficar dando uma de taxista. Que taxista sabe de tudo, né? Você pode perguntar qualquer assunto para taxista que o cara sabe, né? E o pessoal lá da MC tem a vantagem, né? Que sempre troca ideia, dá sugestão, né? E isso soma com o que você tem. E, logicamente, você fala, mas não é isso que eu quero, não sei o quê, né? Passa as experiências também que já viveram. Isso é importante. Isso independe de você ser cabeça branca ou não. Sim. Às vezes o mais novo passou por uma experiência que você não passou. Entendeu? E isso ajuda muito, né? Então, essa é a forma que eu vejo. Paulo, né? Em primeiro lugar, eu queria aqui parabenizar, né, você pela trajetória que você tem aí, né? Pela contribuição principalmente agora, você vem compartilhando os conhecimentos. Quer dizer, agora não, né? Você já está no 4º livro, como você comentou aqui. 6 publicações. 6 publicações, né? E isso, né? Entregar para a sociedade toda essa oportunidade que você teve de conhecer, aprender. Vários profissionais, assim, que para mim também já foram base, né, para apoio. Né, e compartilhar com isso, poder, né, ter essa liberdade de compartilhar, cara, parabéns para você, né, realmente, né, como profissional, acho que a engenharia cresce com isso, a engenharia brasileira, né, então, realmente, eu sinto orgulho de estar aqui junto com você, conversando a respeito. Obrigado. Né, então, parabéns, cara. Obrigado. Esse negócio, assim, do compartilhamento, porque quando o livro é muito teórico, as pessoas desanimam de estudar, é por isso. Fica muita teoria, né? Quando você explica o porquê, por que não pode vibrar lá quando deu início e pega? Aí você fala, lembra quando você aprendeu uma reação química covalente, uma reação iônica? O cara, você tá ficando maluco. Por isso que ninguém quer saber de química e física. Por quê? Porque você não liga com a prática. Sim. Aí você fala, tem uma ligação aqui, do NaCl. O Na mais, Cl menos. Aí você tem uma ligação iônica, aquela ligação é a mais forte que tem. Quando você vibra, você quebra essa ligação química. Então, você junta a teoria com a prática. Eu fui convidado um dia, vocês vão achar que é brincadeira, eu era professor concursado do Estado. Passei em primeiro lugar no concurso e depois pedi demissão. Pagava muito mal, eu pedi demissão. Eu dei aula lá, acho que 3, 4 anos, ali na ETESP, ali perto da Rota. E um dia os professores de química, uma professora de química falou, poxa, você vem aqui tirar umas dúvidas de química comigo, você não pode dar uma aula para gente de química aplicada ao concreto? Para gente ensinar isso para os nossos alunos? Eu falei, mas e se eu for fazer um balanceamento de equação lá e não souber? Ela falou, Paulo, não me preocupa com isso, nós te ajudamos quando for o caso. Então ela convidou vários professores de química, sentaram numa sala e eu fui dando aula de química aplicada. O que nós, engenheiros civis, temos que saber de química? E aí foi assim, bacana, né? Porque nós fizemos uma troca de informação. Né? Isso aí foi uma coisa muito bacana, entendeu? E eu realmente procuro ensinar para as pessoas. Às vezes falam, você especificou algumas coisas que eu especifiquei, porque tudo que eu especifico tem a ver com a prática. Se não tem a ver com a prática, você pode ter certeza que eu não especifico. Entendeu? Esse é o negócio. Bacana, Paulo. O Paulo, acho que assim, acho que a gente já vai mais finalizando também aqui, acho que nosso bate-papo, né? Mas acho que uma coisa, né? Uma pergunta que eu ia fazer que uma das missões do podcast é levar conhecimento. Eu acho que hoje a gente já cumpriu muito desse papel aqui de levar bastante conhecimento para quem está assistindo a gente. Eu ia falar para você,
né, qual conselho que você daria, mas acho que antes de também falar qual conselho que você daria, aproveitar aqui que eu elenquei alguns que você já falou aqui durante esse momento, só para eventualmente você complementar também com outras coisas. Qual conselho você daria para as pessoas que querem buscar mais conhecimento voltado ao universo do concreto? Mas eu, assim, só vou elencar algumas coisas que você falou que eu acho que é legal aqui falar que a primeira que é estudo, né? Então, assim, a teoria, ela é fundamental. Se você não tiver a teoria, não adianta você ter só a prática. Isso. Né? Então, depois da teoria, você tem que ter a prática, né? Que é realmente você viver um pouco, viver o dia a dia, viver o campo ali, viver a prática para você poder combinar as duas coisas. A outra coisa que você falou também é somar conhecimento, né? Que é você se relacionar com outras pessoas, onde você possa trocar conhecimento, que você vai ter atalhos aí para ter essa prática, né? Ou essa experiência. E também você falou do capítulo 6 do seu último livro aí, né? Isso. Que quem quiser começar, pode começar a ler o capítulo 6 do seu livro, que é a base, né? Para depois aí fazer outras coisas complementares. Mas assim, então eu fiz isso para dar, né? Pegar do meu lado que eu escutei aqui, né? E que eu anotei. Mas que outros conselhos você daria para as pessoas que querem conhecer mais sobre o universo do concreto? Né? Tem que conhecer a prática. Então, assim, formou, vai fazer, eu vejo isso aí, fazer mestrado. Não. Você formou, trabalha 2 anos pelo menos. Depois você começa a fazer mestrado. Né? Eu dei aula numa faculdade que dava aula no 5º ano. No final, quando estava acabando o 5º ano, vinha o pessoal da pós-graduação, não sei se tem que fazer lá uma pós-graduação, não sei o quê, interrompia a aula para puxar aluno para fazer pós-graduação. Minha visão é, você precisa ter um pouquinho, você precisa conhecer um pouquinho lá, mesmo, porque quando você tem os seus 5 primeiros anos como engenheiro, você é um boy melhorado, entendeu? Você não tem ainda esse link de teoria com prática. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, que o Cid acho que anotou, tem um negócio chamado coeficiente de expansão térmica do concreto. Tem um amigo meu que ele é muito competente, ele formou na Poli, ele estudou no Bandeirantes, formou na Poli. Ele foi diretor de uma ex-grande empreiteira e hoje é diretor de uma área predial aí muito grande. Ele é muito gente boa, excelente pessoa, excelente caráter, excelente profissional. Quando eu falei disso, ele falou assim, Paulo, eu não estudei isso. Eu falei, cara, é óbvio que você estudou, pô. Você estudou na 2ª melhor universidade do Brasil, porque a primeira é o ITA, 2ª é a sua. Ele virou e falou, Paulo, cara, não aprendi isso, você tá de sacanagem, tá me deixando aqui sem graça. Eu falei, você estudou. Você não aprendeu. É porque é o seguinte, você, quando estudou cálculo estrutural, o professor dava calcular a tensão de tração, sabendo que o coeficiente de expansão térmica é igual a 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ele dava esse coeficiente de expansão térmica. O outro, para você fazer esse cálculo, você precisa do molacidade, porque a tensão de tração é igual a E alfa delta T. Ele te dava o E, o molacidade, ele te dava o alfa, e você precisava só saber o ΔT. Ele falava que a temperatura final é tanto, a inicial é tanto, você determinava o ΔT e calculava. Por isso você nunca ouviu falar desse alfa. E onde eu aprendi realmente esse alfa? Você acha que foi faculdade, sei o quê? Aqui no Brasil? Nada. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu já lia artigos em inglês que falavam que isso era importante, mas eu não conseguia linkar. Aí eu estava no Texas, acompanhando a execução de pavimento. Aí eu estava discutindo sobre fissuração lá, o cara falou assim, não, estava dando muita fissuração, eu tirei esse agregado e pus o outro. Por causa do coeficiente de expansão térmica. Ah, meu Deus, até espião sabe, eu não sei. Aí eu peguei, a partir daí eu ensinei para todo mundo. Tanto é que o pessoal, quando eu sou convidado para dar aula na USP São Carlos, eu ensino isso para as pessoas. Matematicamente eu consigo modelar isso através de elementos finitos. A gente tem um trabalho com até um menino muito bacana que estudou lá, chama Renan, fez mestrado lá em São Carlos, nós modelamos isso, variando, admitindo a mesma geometria do pavimento e só variando o tipo de concreto, e a gente vê perfeitamente onde vai fissurar mais ou menos. Então, assim, isso é muito legal. Né? A questão é juntar a teoria com a prática é difícil. Né? Esse é o negócio. E uma das coisas que eu acho difícil, né, é você ter os cursos, coisa. Eu não vou fazer igual aqui nos YouTube, aí, então agora vamos fazer uma masterclass aí, não. Né? Eu até participei do MC Fórum, né, e recebi algumas ligações, pedidos, inclusive, para eu dar curso em empresa, porque baseou no MC Fórum, porque eu deixei meu telefone e o meu e-mail. E se vocês querem saber pessoas me ligaram, inclusive, para dar consultoria. Tem até uma reunião essa semana aí
com a pessoa, com uma empresa que viu isso da MC, o outro pediu. Então, eu, por exemplo, dou cursos em empresa, né? E hoje eu conversei com um rapaz que está fazendo um curso de pavimento, né? Então, o que acontece? Ele está pagando R$ 1.400, para fazer um curso ali de pavimento. Eu achei um preço justo, não sei o quê, R$ 1.400, R$ 1.500. O meu curso, para 35 pessoas, custa R$ 50 mil. Dei esse curso em empreiteira, dei curso no metrô, não sei o quê, 50, 52 mil reais. Quando eu fiz a conta que ele falou, e tal, eu gostei porque ele está fazendo engenharia ainda, ele é o encarregado do laboratório, e ele achou que é justo. Entendeu? Então, eu, por exemplo, dou cursos. Cuidados executivos de obra de concreto, que é um curso que eu acho que todo mundo tinha que fazer. Tá? É um curso que eu vou falar para você. Você aprende concreto efetivamente e aonde tem o negócio. Né? A questão é que eu não gravei essas aulas. Então, o meu filho mais velho, que é médico, né? E o mais novo, que é personal, ele pegou, vou gravar isso contigo, pai, porque você precisa divulgar isso. Porque como é que eu dou esses cursos? O pessoal da Andrade Gutierrez me contratou, chamou os engenheiros, vão lá. Né? Dá um curso de concreto projetado. Eu vou lá, dou um curso de concreto projetado. Né? Já dei esse curso na pós-graduação, são 2 dias de curso. Dá um curso de pavimento pra gente. Eu passo tudo o que tem no mundo para as pessoas. E, logicamente, eu quero ser remunerado por isso. Sim. Não tem nada de coisa. Né? Então, o que eu acho é isso, são cursos objetivos. E onde eu aprendi esse negócio de objetividade de curso? Estados Unidos. Eles são muito objetivos. Sim. Porque o que acontece? O Zé brincou aqui, quando eu fiz o relatório de 2 páginas, que o cara reclamou do preço, e depois eu entreguei o mesmo relatório, uma opção de bobagem, e as últimas 2 páginas importantes, ele ficou feliz. Mas eu falei para ele, tudo você esquece, o que interessa são essas 2 páginas. Tá? Ele ficou feliz. Aqui no Brasil, você dá um curso de 1 semana, que ninguém aguenta mais te ver. Aí chega uma hora, cara, que tá todo mundo cansado. E o meu curso você começa às 8 horas, vai até às 6, dei curso lá em Brasília, dei curso no Nordeste, no Sul, Sudeste, e você pega de 8 às 6, num dia e no outro. Só que você sai de lá sabendo. Entendeu? Aí o cara fala, esse cara tá ganhando tanto por hora. Esse é o erro. Conhecimento, sim. Você não vende por hora. A pessoa quando vem falar para mim, dá para você dar consultoria por hora? Não, eu não. Eu não. Então você vai chamar o síndico. Eu não vou dar essa consultoria por hora, porque eu não trabalho com um negócio disso. Eu vendo conhecimento. Ora, se eu economizei 60 quilos de cimento lá no coisa, eu economizei 80, não sei o quê, isso paga com tranquilidade. Agora, o que eu tenho visto é muita coisa ser feita errada, porque a pessoa fala, não, a obra não comporta te contratar, não sei o quê e tal, entendeu? Sim. Eu fui chamado agora por uma gerenciadora para olhar um pavimento, olhei e falei, tem um erro de projeto, e tem um erro no concreto que você está usando, e isso vai dar problema. Você podia usar menos 80 quilos de cimento aqui o projeto precisa mudar isso. Ninguém viu. O projetista, normalmente os projetistas não entendem de concreto, e o cara de concreto não entende de projeto. Então não tem comunicação. Chega um projetista e fala assim para você, tem que ser assim, Fábio. Se você não sabe, você não pode falar que o cara está errado. Sim. Isso é deselegância. Sem dúvida. Né? Como eu mexo com essas 2 partes, eu chego para ela e falo assim, não, desculpa, o cálculo não é por aí. Entendeu? Então eu tento sempre associar a parte de projeto com a parte coisa. E quando eu não sei de projeto, eu falo, quem sabe? É o Zé Roberto? Então pergunte o Zé Roberto. Vamos falar com o Zé Roberto. Então, tem que ter curso prático. Bacana. Né? Então tem esse caminho também. Então, se alguém quiser... Se alguém quiser, você passa, depois coloca o meu telefone, né? E o meu telefone com o WhatsApp, o meu e-mail, que tem. Eu vou gravar, vou começar, eu posso dar o curso para empresas, ou a minha ideia, mas aí vai demorar mais. Por exemplo, teve 5 pessoas lá da MC, que tiveram na MC, queriam que eu desse esse curso. Inclusive, pessoas da MC, teve uma pessoa da MC que queria fazer esse curso. Só que não vale a pena para mim, por exemplo, eu já fui convidado do lugar para dar aula, né, para dar o curso, para ganhar um negócio desse tamanho. Eu falei, não vou, entendeu? Mas você ganha um marketing. Eu falei, não, a minha política não é essa. Porque quando eu for dar o curso, a pessoa vai sair de lá sabendo. Né? Todo mundo que trabalha comigo nessas obras todas grandes que tem aí, todo mundo fala, eu aprendi contigo engenharia. Um dia na obra em São Bernardo, um menino tinha acabado de formar, falou assim, foi a melhor aula que eu tive até hoje no meu curso de engenharia, foi esse treinamento que você deu. Sempre que ligava a teoria com a prática. Sim. Né? É isso. Tá bom? Bacana, Paulo. Eu vou colocar, então a gente coloca depois o link dos seus contatos e coloca também o link do livro, desse último livro. Tá bom. Perfeito. Que você deu também como
um caminho aí, tá Ok, bom? tá joia. Zé, você quer falar mais alguma coisa também? Porque eu ia pegar uma coisa aqui pro Paulo. Lógico, Posso, então? pode. Opa. Pode. Paulo, a gente deu uma inovada aqui, né? Então, então é uma lembrança para você, tá? Passa aqui De agradecer pelo aceite do. Não fui eu que comprei, não. do Foi podcast. ele. Não me olha com essa cara, Um vinho não. de 60 Mas reais, não é isso? um vinho de 60 reais e também não é um lambrusco, Paulo. Então, assim, já tô. Porque a gente foi na seleção de um vinho alemão, né? E aí lá a gente não achou, né? Então, Por isso que os produtos da MC são caros, tá aí. Ó. Então é só uma lembrança, mas assim, Obrigado. de agradecimento aí Eu pelo... pensei que você ia me dar um lambrusco, entendeu? Custa 1/10 disso aqui, entendeu? Eu tinha certeza que você ia falar, Que ia falar isso, né? O Fábio ainda, né? Eu tava almoçando, né, no shopping. Zé, você tá aí ainda? Eu falei, cara, acabei de sair. Não, porque aí tem não sei o quê, compra um lambrusco pro Paulo. Não, vou levar uma Caesar Salad. Uma Caesar Salad e o lambrusco. Obrigado. Que Muito isso, Paulo, obrigado. que isso. Só, né? E conta Se comigo. você não precisa soubesse lembrar. da nova geração Paulo, ia ser o Aperol, na É, verdade. Né? Aperol, Então- Aperol, nesse horário não bebo, não. Quem bebe segunda e terça é cachaceiro, na minha teoria, entendeu? Então, mas lá em Las Vegas nós bebíamos, entendeu? Mas aqui- depois de um dia, né? Depois, É. É uma exceção aí, né? Exceção. Eu só bebo a partir de quarta-feira. Às vezes o Jacques fala assim, vamos encontrar terça-feira, tomar um vinho. Eu falei, que isso, cara? Você acha que eu sou cachaceiro? Quem bebe segunda e terça é cachaceiro. Eu só bebo quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo também só se tiver um churrasco. Então, Entendi. É pouco, né? 5 de 7 aqui. Não é cachaceiro, né? É que com o Jax ele é mais esperto. É 00:05 ele começa a tomar o vinho. Ah, entendi. De terça pra Não era quarta. terça, né? Quarta, quarta-feira. Entendi. Então, Então na é teoria, ele bebe, só não bebe segunda. Só segunda. Só segunda. Se ele esticar um pouco domingo, aí é todo dia. Agora eu entendi. Ele estica o domingo, né, e começa na terça pra quarta. É todo isso dia. aí. Tá legal. entendido. Então tá bom, obrigado, Fábio. Que isso, Paulo. Obrigado de novo pelo aceite aí. Foi realmente, acho que um bate-papo muito bom, com bastante conhecimento. Então, agradeço. E é isso, né? Então, acho que, pessoal, agradeço a todo mundo que nos acompanhou até agora, né, por esse bate-papo aqui. Se você assistiu o episódio, gostou, não deixe de seguir a MC nas redes sociais, também compartilhar esse conteúdo com as outras pessoas. Se você ainda não conhece o projeto do podcast da MC, acesse os nossos canais que vai ter também os outros episódios lá. E é isso, compartilhe com as outras pessoas para esse conhecimento chegar para cada vez mais pessoas aí, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.